Isso está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Um bebê está dormindo e sorrindo. Mas esse sorriso não deveria existir, porque para sorrir, você precisa sentir, e para sentir, você precisa ter vivido. Só que um bebê ainda não viveu o suficiente para isso. Então me responde, o que exatamente ele está sentindo? A maioria das pessoas aceita a resposta mais confortável. Dizem que é só um reflexo, um movimento automático do cérebro, sem significado. Mas essa explicação ignora um detalhe importante. Esses sorrisos não aparecem em qualquer momento. Eles surgem quase sempre na fase mais ativa do sono, a fase em que o cérebro funciona quase como se estivesse acordado, a fase onde os sonhos acontecem. Agora pensa com precisão. Se o bebê sorri exatamente quando o cérebro entra nesse estado, então não é só um reflexo, é uma resposta a algo. E é aqui que tudo começa a ficar desconfortável. Pesquisadores analisaram a atividade cerebral de recém-nascidos durante o sono. Eles esperavam um cérebro confuso, sem padrão, sem organização. Mas encontraram o oposto. Sequências repetidas, atividade organizada. Como se o cérebro já estivesse rodando pequenas experiências. O que eles descobriram surpreendeu muita gente. O cérebro do bebê não está apenas descansando. Ele está testando, criando cenários, simulando respostas, antes mesmo de existir qualquer memória real. Agora para. Se o cérebro consegue simular emoções, então esse sorriso pode não vir de algo que aconteceu. Pode vir de algo que nunca aconteceu. Uma espécie de ensaio, como se a mente estivesse treinando a vida antes dela começar. Mas é aqui que fica ainda mais estranho. Alguns bebês com poucos dias de vida mostram expressões muito específicas durante o sono. Não apenas sorrisos, mas sinais claros de desconforto, surpresa e até algo parecido com medo. Agora seja honesto. Como alguém pode demonstrar medo sem nunca ter enfrentado perigo? Como alguém reage ao inesperado sem nunca ter vivido o inesperado? Isso quebra uma ideia básica, a de que sentimos primeiro e aprendemos depois. Talvez seja o contrário. Talvez a experiência apenas desperte o que já estava lá. Um estudo analisou microexpressões em recém-nascidos, quadro a quadro. Cada movimento do rosto foi registrado. O resultado foi inquietante. As expressões seguiam uma sequência, como uma pequena história. Início, reação, conclusão. Como se algo completo estivesse acontecendo dentro da mente. Mas acontecendo baseado em quê? Se não há passado o suficiente, de onde isso vem? Aqui entra uma hipótese que poucos gostam de considerar. O cérebro humano pode nascer com padrões emocionais prontos. Não apenas reflexos, mas formas básicas de sentir. Como se certas emoções já estivessem pré-carregadas, esperando apenas o momento de serem ativadas. O sorriso pode ser uma das primeiras ativações. Agora conecta isso com você. Quantas vezes você já sentiu algo sem motivo claro? Uma angústia repentina, um medo que aparece do nada, uma sensação estranha, difícil de explicar. Você chama isso de emoção. Mas talvez seja apenas um padrão sendo ativado. Algo que já estava dentro de você, antes mesmo de você perceber. Você não está só assistindo isso. Você está dentro disso. O mesmo mecanismo que faz um bebê sorrir sem motivo é o que influencia grande parte do que você sente hoje. E isso leva a um nível ainda mais profundo. Durante essa fase mais ativa do sono, o cérebro reorganiza conexões. Ele fortalece algumas, descarta outras. Agora imagina isso acontecendo em um cérebro que acabou de nascer, sem memórias reais, sem experiências suficientes. Então o que ele organiza? Possibilidades, cenários futuros, respostas prontas. O bebê não está lembrando de nada, ele está se preparando para tudo. E o sorriso? Pode ser o primeiro sinal de que, dentro dessas simulações, algo foi identificado como seguro. Como se o cérebro reconhecesse: isso aqui funciona.
Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Nem todos os sorrisos são iguais. Alguns são rápidos, outros duram mais. E alguns parecem respostas diretas a algo invisível. Como se o bebê estivesse reagindo a algo dentro do próprio sonho. E isso levanta uma pergunta desconfortável. E se esses sonhos não forem aleatórios? E se eles seguirem um padrão que você também carrega? Porque aqui está o ponto que muda tudo. Se um bebê pode sentir algo sem nunca ter vivido aquilo, então você também pode. E isso significa que parte do que você sente hoje pode não ter vindo da sua experiência, mas de algo mais profundo, mais automático e talvez fora do seu controle. E talvez o maior erro seja acreditar que a mente só começa quando você lembra. Talvez ela comece antes, no escuro, testando, simulando, sentindo, sem precisar de memória. Então, da próxima vez que você ver um bebê sorrindo enquanto dorme, não veja isso apenas como algo fofo. Veja como um sinal, um dos primeiros indícios de que a mente humana já está ativa, antes mesmo da primeira lembrança existir. E talvez você ainda esteja vivendo dentro de padrões que nunca escolheu. Agora me responde: se um bebê pode sentir sem viver, o quanto do que você sente realmente é seu? E no próximo vídeo, você vai descobrir por que alguns bebês estranham certas pessoas instantaneamente. A psicologia do instinto que adultos perderam e o que ele pode estar tentando esconder. Não perca os próximos!